Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre essa vitória do Atlético, vitória não, né? O empate do Atlético que garantiu ali a sua classificação, né? Foi um empate, mas com gostinho de vitória. O Galo conseguiu ali no finalzinho do jogo empatar com o Vasco e levar, né, essa classificação aí para a final da Copa do Brasil, né? O jogo estava 1-0 ali e até aquele momento estava indo para os pênaltis, mas com esse empate aí eles se garantiram aí na final aí da Copa do Brasil. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo, vamos tentar discutir, ver algumas coisas aí que eu acho interessante comentar sobre essa partida, sobre esse momento aí que está vivendo o Atlético, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, começando uma retrospectiva desde o início do ano, né? Não vou comentar aqui todos os jogos desde o início do ano, mas para a gente contextualizar um pouco do momento em que vivia o Atlético, a expectativa era muito alta. No entanto, eles não foram bem no Campeonato Brasileiro, conseguiram ganhar lá o título do Campeonato Mineiro. Teve vários altos e baixos, né? Até que chegou o técnico Milito ali na reta final do Campeonato Mineiro, conseguiram conquistar o Campeonato Mineiro e a expectativa fosse de lutar pelo título no Campeonato Brasileiro, e isso não aconteceu, o time não conseguiu corresponder. No entanto, se a gente pensar na perspectiva das duas Copas, né, tanto Libertadores como do Brasil, eles estão avançando e estão cumprindo aí com seus objetivos, né? Garantiu aí agora a sua vaga aí para a final da Copa do Brasil, e na Libertadores vai fazer um jogo decisivo lá contra o River na terça-feira. Bom, falando desse jogo aí de Atlético Mineiro e Vasco, né? Vasco da Gama e Atlético Mineiro jogando lá no estádio de São Januário. O Vasco, assim, acho até meio difícil de explicar como que esse time conseguiu chegar na semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que tinha muito time melhor que o Vasco, né? O próprio Fortaleza ali, que disputou ali com o Vasco ali no mata-mata. Eu acho que o Fortaleza tem mais time, poderia ter classificado, não se classificou. O Vasco começou mal a temporada, teve ali seus momentos muito ruins, né, de demissão de técnico, e aí foi acertando o time até que conseguiu, nessa reta final aí da temporada, né, melhorar, sair lá da zona de rebaixamento e chegou até a sonhar aí com o título aí da Copa do Brasil. Mas assim, se a gente for ver friamente, né, o time do Atlético tem muito mais jogadores, tem muito mais opções que o time do Vasco, né? Lá no jogo em Belo Horizonte, apesar do Vasco ter saído na frente, o Atlético virou o jogo com uma tranquilidade muito grande, amassou o Vasco. E nesse jogo de volta aí, lá em São Januário, muita chuva, né, o que talvez atrapalhou ali o futebol do Atlético, mas se você vê a posse de bola, o volume de jogo, apesar do Vasco ter chutado mais ao gol, né, o Atlético foi bem superior no meu modo de enxergar assim. O lance do gol do Vasco saiu num lance de pênalti ali, né? O Rubens, né? Um chute de fora da área, ele meio que a bola acertou na mão dele, né? Talvez não foi meio intencional, às vezes no instinto mesmo o jogador coloca ali o braço ali para se defender, mas não foi tão assentoso, né? Como eles dizem aí, mas enfim, a regra fala, inclusive demorou muito tempo lá no VAR para eles marcarem, confirmarem ali esse lance de pênalti, né, que na minha opinião, se a regra já fala, o cara já tinha que ter ido direto. Parece que o jogo ficou parado uns 6 minutos, aquilo ali poderia ter resolvido em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo ali, essa decisão, né, enfim. E aí o Vasco abriu o placar lá com o Veguete, o que trouxe ali uma atmosfera de esperança ali em São Januário, né, a torcida fazendo aquele caldeirão. E no final do jogo lá, o 42 ali mais ou menos ali, já no finalzinho do jogo, o Hulk fez um golaço, mais uma vez o Hulk brilhando, né? O cara realmente joga muito, né? E é decisivo, né? Nos momentos que o Atlético precisa dele, ele sempre é decisivo. Então um cara que com certeza vai ser um jogador muito lembrado aí na história do Atlético por muito tempo, né? No primeiro tempo também eu destaco lá a atuação do Scarpa, né? Jogou muito bem ali no primeiro tempo. No segundo tempo ele já
oscilou um pouco, mas ali no primeiro tempo ele fez uma grande partida ali, né? O Atlético saiu muito bem nos contra-ataques e o Galo estava com força máxima, né? Então, assim, eles estão realmente tentando nessas duas frentes, né? Tava lá com o Paulinho, tava com o Hulk, tava com o Arana, estava com o próprio Scarpa, né? Então, quer dizer, eles vão ter um jogo decisivo lá na terça-feira, lá em Belo Horizonte, né? lá na Arena MRV, contra o River Plate, que é uma decisão, né? Precisa fazer o resultado, né? Para decidir lá na Argentina, e foram com força máxima, né? E foram recompensados. Eu acho que o Atlético tem chance sim de ser campeão aí dessa Copa do Brasil, pensando na perspectiva que tanto o Flamengo quanto o Corinthians, né? O Corinthians está começando a deslumbrar um momento melhor agora, né? Com a chegada do Memphis. Então, assim, tá jogando um pouco melhor, mas o Flamengo não tá jogando nada, né? E o Atlético tem um bom time, né? Tem um bom elenco. Então, assim, eu coloco aí o Atlético como um grande candidato realmente, né? Um grande favorito aí ao título, se a gente comparar o atual momento dos rivais, né? Tanto Corinthians quanto Flamengo. Então, assim, o Vasco chegou no seu limite, eu acho que saiu assim de cabeça erguida, fez uma boa Copa do Brasil, tem um time limitado quando se comparado com o time do Atlético Mineiro, né? Se a gente for pegar lá Payet, Veguete, o próprio Felipe Coutinho, são ótimos jogadores, são bons jogadores, mas não vivem grandes momentos, né? Eu não sei se o Payet tem mercado lá na Europa, né? Talvez por isso ele veio jogar no Brasil. O Veguete, será que ele tem mercado lá na Argentina? Será que os times da Argentina têm interesse por ele? É bom jogador, né? Pode ser até que tenha, mas não é tão decisivo quanto foi o Hulk, né? E isso também me refiro ao próprio Felipe Coutinho, né? Que há muito tempo a gente não vê jogando e não consegue ser esse cara decisivo em nenhum dos times que ele passou, né? Então o Vasco tem ali jogadores regulares, jogadores que têm um certo talento, como é o caso do Felipe Coutinho, que brilhou lá no jogo de ida, fazendo um gol lá no jogo de ida, mas não chega a ponto de ser tão decisivo como é o Hulk, né? Como o Hulk foi lá no Atlético nesse jogo e em vários outros, né? Então ali ele fez um golaço ali, realmente quando ele marcou aquele gol, matou o jogo ali, o Vasco realmente, que já vinha assim jogando muito menos, né, do que o Galo, já não tinha forças nenhuma para tentar uma reação ali àquela altura da partida. Bom, então é isso. Atlético Mineiro classificado para a final, coloco aí como favorito para conquistar essa Copa do Brasil. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa partida, se você acha realmente que o Galo chega com força total aí para conquistar mais um título da Copa do Brasil. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.